Mesmo para pesquisadores da área da embriologia, é difícil compreender que todo o corpo humano deriva de uma única célula. Nas primeiras semanas de vida, essa célula se divide, construindo tanto os tecidos embrionários quanto os tecidos de suporte, como os que darão origem à placenta. Avanços tecnológicos que permitem o estudo de células individuais têm fornecido uma compreensão mecanística sem precedentes sobre as decisões iniciais que determinam o destino e as linhagens celulares nos estágios iniciais do embrião antes de sua implantação na parede uterina. No entanto, os eventos que seguem a implantação permanecem ainda uma caixa preta, com conhecimento baseado principalmente em investigações histológicas realizadas no passado ou em trabalhos experimentais realizados em outros organismos ou sistemas in vitro. Conforme discutido na aula anterior, a mórula, formada pela clivagem do zigoto, transforma-se em um blastocisto durante a primeira semana, consistindo em uma massa celular interna, também chamada de embrioblasto, e um trofoblasto mais externamente. O blastocisto adere à parede uterina no fim da primeira semana. No 8º dia do desenvolvimento, o blastocisto está parcialmente encaixado no estroma endometrial. O contato com o endométrio uterino induz a proliferação do trofoblasto na região do polo embrionário. Algumas dessas células fundem suas membranas para formar um sincício, uma massa de citoplasma que contém numerosos núcleos dispersos, denominado sincício trofoblasto. Em contrapartida, as células do trofoblasto que revestem a parede do blastocisto mantêm suas membranas celulares e constituem o citotrofoblasto. O sincício trofoblasto expande-se a partir da segunda semana, quando as células se destacam do citotrofoblasto em proliferação no polo embrionário e se fundem ao sincício. À medida que o sincício trofoblasto erode o revestimento uterino, ele ajuda a puxar o embrião em desenvolvimento para dentro do endométrio. Por volta do 8º dia, o blastocisto começa a migrar mais profundamente no estroma uterino, onde logo encontrará vasos sanguíneos e glândulas uterinas. Nesse momento, o embrioblasto se divide em duas camadas celulares, o hipoblasto e o epiblasto, marcando a entrada na fase embrionária bilaminar. Acima das células do epiblasto, já é possível observar a formação inicial da cavidade amniótica. Conforme o sincício trofoblasto continua a crescer, ele cerca o embrião em desenvolvimento. Simultaneamente, começa a erodir vasos maternos próximos, fazendo com que o sangue materno escorra para dentro de lacunas formadas no sincício trofoblasto, conhecidas como lacunas trofoblásticas, que se tornam ilhas preenchidas com sangue materno. Embora pareça ser um ponto favorável para a nutrição embrionária, nessa fase ainda não há um fluxo linear bem estabelecido para a troca de gases e nutrientes de maneira eficaz. Esse processo continuará a se desenvolver à medida que o sincício trofoblasto e o citotrofoblasto amadurecem. As células da massa celular interna se reorganizam em uma configuração epitelial. A camada inferior, composta por células cúbicas adjacentes à cavidade blastocística, é conhecida como hipoblasto ou endoderma primitivo. Já a camada superior é formada por células colunares altas, denominadas epiblasto. Ainda não se sabe exatamente como o hipoblasto se forma em embriões humanos, mas estudos em embriões de camundongos demonstram que no estágio de 64 células, algumas células da massa celular interna expressam o fator de transcrição NANOG, enquanto outras expressam GATA6. Essas células ficam organizadas de forma sal e pimenta, ou seja, em um padrão misto, onde células que expressam NANOG e GATA6 estão distribuídas alternadamente. Esse padrão reflete a disposição heterogênea dessas células, em que algumas expressam NANOG, precursoras do epiblasto, destacados em azul na ilustração, e outras GATA6, precursoras do hipoblasto, destacadas em amarelo. A base para a diferenciação desses dois tipos de células precursoras não está completamente compreendida. De acordo com a hipótese do tempo de dentro, tempo de fora, a posição inicial e o momento de entrada das células na massa celular interna influenciam sua diferenciação. As células que ingressam primeiro na massa celular interna tendem a expressar NANOG, perpetuando sua pluripotência e tornando-se precursoras do epiblasto. Já as células que chegam posteriormente são influenciadas pelos fatores secretados pelas células pré-existentes, como o fator de crescimento de fibroblasto 4, o que as predispõe à expressão de GATA6 e à diferenciação em hipoblasto. Esse segundo grupo de células produz moléculas que aumentam sua adesão e mobilidade,
permitindo que migrem para a superfície inferior da massa celular interna para formar o hipoblasto. As células que expressam GATA6, mas não conseguem alcançar a superfície ventral, sofrem apoptose. Tanto a camada de células do hipoblasto quanto do epiblasto formam um epitélio organizado e entre elas forma-se uma lâmina basal que as separa. Como consequência desse embrioblasto de dupla camada, denominado disco embrionário bilaminar, o eixo dorso-ventral primitivo do embrião é definido, com o epiblasto se localizando dorsalmente e o hipoblasto ventralmente. O epiblasto contém as células que constituem o embrião propriamente dito, mas não para por aí. Tecidos extraembrionários, que são fundamentais para o desenvolvimento, também surgem dele. Um desses tecidos é o âminio, uma estrutura que acabará envolvendo todo o embrião em uma câmara cheia de fluido, chamada cavidade amniótica. Agora, vamos entender como isso acontece. Estudos realizados com embriões de primatas mostram que a cavidade amniótica primordial surge por um processo de cavitação, ou seja, a formação de uma cavidade dentro do epiblasto antes mesmo dele se organizar como epitélio. Imagine uma pequena abertura se formando no meio do epiblasto. Essa abertura, que se tornará a cavidade amniótica primordial, se conecta ao citotrofoblasto que está logo acima. Depois disso, algo curioso acontece. O epitélio que forma o teto da cavidade se reorganiza e cria uma membrana sólida novamente, fechando a cavidade. As células do epiblasto que estão em contato direto com o citotrofoblasto são chamadas de amnioblastos, e são elas que vão formar a parte interna dessa membrana amniótica. Enquanto o embrião inicial ainda está mergulhando no endométrio, células do hipoblasto começam a migrar e revestir a superfície interna do citotrofoblasto. Essa camada contínua de células é chamada membrana de Hauser ou membrana exocelômica. Quando essa migração se completa, uma vesícula chamada de saco vitelino primário toma forma. Cerca de 10 dias após a fertilização, o complexo embrionário consiste em um disco bilaminar localizado entre o saco vitelino primário, na superfície ventral, e a cavidade amniótica, na superfície dorsal. Entre o 11º e o 12º dia do desenvolvimento, o blastocisto está completamente inserido no estroma endometrial, com o epitélio uterino cobrindo quase totalmente o orifício de entrada. Nesse estágio, uma nova população de células aparece entre a superfície interna do citotrofoblasto e a superfície externa do saco vitelino. Essas células, derivadas do saco vitelino, formam um tecido conjuntivo frouxo conhecido como mesoderma extraembrionário, que preenche o espaço entre o trofoblasto, o âminio e o saco vitelino primário. Logo depois, cavidades se formam no mesoderma extraembrionário e, ao se fundirem, dão origem a um novo espaço chamado celoma extraembrionário ou cavidade coriônica. Esse espaço separa o embrião, com seu âminio e seu saco vitelino, da parede externa do blastocisto, que passa a ser chamada de córion. Vamos entender como acontece a formação do saco vitelino, especialmente em primatas, incluindo nós, seres humanos. Primeiro, é importante saber que o saco vitelino passa por duas fases principais. Uma fase transitória, que chamamos de saco vitelino primário, e uma fase mais definitiva, que chamamos de saco vitelino secundário. O saco vitelino secundário garante o suprimento nutricional para o embrião inicial antes que o córion esteja suficientemente desenvolvido para desempenhar essa função. Além disso, ele será responsável pela formação das primeiras células sanguíneas do embrião e se tornará altamente vascularizado. Logo após a implantação do embrião no útero, começam a surgir células que chamamos de mesoderma extraembrionário. E essa formação coincide com o surgimento do saco vitelino primário. E o que é interessante aqui? Estudos mostram que células do endoderma do saco vitelino primário se desprendem num processo chamado delaminação. Essas células invadem o espaço entre o saco vitelino primário e o citotrofoblasto, perdendo seus microvíluos apicais e complexos de junção. Nesse processo, elas se transformam em mesoderma extraembrionário. Ou seja, essas células mudam de comportamento e características, é o que chamamos de transição epitélio-mesenquimal. Agora, de onde vem o mesoderma extraembrionário? Alguns pesquisadores acreditam que a porção mais precoce dele se origina do hipoblasto.
mas depois é complementado por mesoderma derivado do epiblasto do disco embrionário. Isso faz sentido, porque já vemos mesoderma extraembrionário no lado abembrionário, ou seja, no lado oposto ao embrião, antes mesmo de a gastrulação começar no disco embrionário. E nos grandes primatas, como gorilas, chimpanzés e até nós, seres humanos, além de suas funções biológicas, o saco vitelino primário parece ajudar na reexpansão do embrião após a implantação no útero. Uma vez cumprida essa função, o saco vitelino primário colapsa, se fragmentando em pequenas vesículas. Essa diversidade na estrutura levou os pesquisadores a teorizar duas possibilidades. Uma de que o saco vitelino secundário se forma a partir do colapso do saco vitelino primário, outra de que ele surge por um processo de separação, como se pinçássemos uma parte do saco vitelino primário maior. Mas o que acontece com o saco vitelino primário enquanto isso? A camada parietal do saco vitelino primário continua a produzir mesoderma extraembrionário por delaminação. Essa camada passa por uma reorganização contínua que resulta na formação de pequenas vesículas. É como se a estrutura original fosse se desmontando em partes menores enquanto o saco vitelino secundário toma forma. O saco vitelino secundário não é só uma continuação do primário. Ele é uma estrutura mais definida que surge a partir do hipoblasto e talvez de partes do saco vitelino primário e desempenha um papel fundamental no suporte ao desenvolvimento inicial do embrião. Então, resumindo, o saco vitelino primário é transitório, cumpre suas funções iniciais e abre espaço para o saco vitelino secundário, que assume o papel principal no suporte ao desenvolvimento do embrião. E o que acontece depois disso? O mesoderma extraembrionário, cavitado pelo celoma extraembrionário, deu origem a duas lâminas, uma que reveste o trofoblasto e cobre o âmnio, chamado mesoderma somático extraembrionário, e outra em torno do saco vitelino secundário, chamado mesoderma esplâncnico extraembrionário. A porção do mesoderma extraembrionário que reveste o citotrofoblasto comporá o córion, onde mais tarde vão se formar as vilosidades coriônicas, estruturas fundamentais para o desenvolvimento da placenta. Falando em vilosidades, vamos observar o que está ocorrendo nos derivados do trofoblasto. Primeiro, as células do citotrofoblasto proliferam localmente e invadem o sincício trofoblasto, criando colunas de células revestidas por sincício. Essas colunas são chamadas de vilosidades coriônicas primárias. Mas a evolução não para por aí. A partir do 16º dia, o mesoderma extraembrionário penetra nas vilosidades primárias, transformando-as em vilosidades secundárias. E no fim da terceira semana, esse mesoderma começa a formar os vasos sanguíneos. Esses vasos se conectam com os vasos em formação no próprio embrião, criando então uma circulação útero-placentária funcional. Essas vilosidades mais desenvolvidas, que já têm vasos sanguíneos, são chamadas de vilosidades coriônicas terciárias. No 13º dia do desenvolvimento, o embrião já está bem estruturado. O disco embrionário, junto com o âmnio dorsal e o saco vitelino ventral, está suspenso na cavidade coriônica. E como ele fica suspenso? Graças a um espesso pedículo de mesoderma extraembrionário, que chamamos de pedículo de conexão ou pedúnculo embrionário. Mais tarde, à medida que os vasos sanguíneos se desenvolvem, esse pedículo vai se transformar no cordão umbilical. Agora um ponto interessante. Até o 13º dia, o revestimento do endométrio já se regenerou. Mas, em alguns casos, pode ocorrer sangramento no local da implantação por causa do aumento do fluxo sanguíneo nos espaços lacunares do sincício trofoblasto. E sabem o que é curioso? Esse sangramento pode acontecer bem perto do 28º dia do ciclo, o que pode ser confundido com uma menstruação. Isso pode gerar confusão e causar erros na estimativa da data provável do parto. Até aqui estamos vendo como o embrião está se organizando e criando conexões com o organismo materno. Décadas de estudos em aves e anfíbios ajudaram a desvendar muitos mistérios sobre a gastrulação, que é um processo fundamental no início do desenvolvimento. Apesar das diferenças entre espécies, descobriu-se que os mamíferos compartilham muitos dos aspectos básicos da gastrulação com as aves. Nos mamíferos, um ponto importante é o estabelecimento do eixo anteroposterior do corpo,
que ocorre graças a gradientes de vias de sinalização, como as moléculas nodal e Wnt. Em um embrião de 14 dias, que ainda tem a forma de um disco embrionário bilaminar plano, as células do hipoblasto de uma região começam a se reorganizar. Elas assumem um formato cilíndrico e formam uma estrutura espessa chamada placa pré-cordal. E por que isso é importante? Porque essas células possuem um poder de sinalização impressionante. Elas secretam moléculas que inibem as atividades de nodal e Wnt no epiblasto sobrejacente, mas permitem a expressão de nodal e Wnt3 no epiblasto posterior. Esse processo marca a primeira manifestação da polaridade antero-posterior no embrião, ou seja, é aqui que o embrião começa a definir o que será a parte da frente e a parte de trás. Além disso, cria-se uma divisão clara entre dois domínios de sinalização no embrião inicial. As células dessa região, chamadas coletivamente de endoderme visceral anterior, ajudam a restringir a gastrulação para o lado oposto do disco bilaminar, induzindo a formação da região cefálica e inibindo estruturas posteriores. No epiblasto posterior, por outro lado, as moléculas nodal estão em alta atividade, o que promove a formação da linha primitiva. E por que a linha primitiva é tão importante? Porque ela é o ponto de partida para a gastrulação, o processo que formará os 3 folhetos germinativos, ectoderma, mesoderma e endoderma.